Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Casa na Arte. Pode entrar, vem comigo que hoje a conversa é sobre o poder do contato físico. Eu sou Vanina Sigrist e esse assunto me despertou muito a atenção, principalmente depois que eu me deparei há poucos dias com um documentário produzido na Alemanha pela Dorothy Kaden no ano passado, o ano de 2020, o fatídico ano de 2020, né, para alguns, em que nos vimos justamente impossibilitados de termos tanto contato físico assim quanto gostaríamos, ou poderíamos, ou desejaríamos. E aí fica a questão: esse contato físico, que inclusive continua, né, proibido durante o nosso isolamento social, durante toda esta pandemia que já dura mais de um ano aqui no Brasil, ele faz falta? Ele faz diferença na nossa vida ou não? A gente consegue resolver tudo que a gente precisa sem sair de casa, sem se encontrar tanto com as pessoas, com os nossos colegas de trabalho, ou levar os nossos filhos às escolas, ou irmos nós próprios às faculdades, às universidades? O home office resolve toda a questão, o delivery resolve, né, a nossa fome e a nossa sede? Ou será que só daqui a um tempo nós vamos realmente conseguir medir todas as consequências dessa falta desse contato físico? Essas são boas questões. Vocês não acham? Eu, particularmente, me vi tocada por esse assunto quando eu descobri o documentário da Dorothy e acompanhei a discussão que ela levanta através desse vídeo, principalmente referenciando algumas pesquisas científicas que já aconteciam mesmo antes da pandemia, mas que agora continuam, né, com toda a força, enfim, para justamente tentar pensar sobre as consequências de tudo isso que a gente está vivendo. Eu achei bem interessante, porque, vejam só, eu vou tentar fazer um resuminho aqui do que eu encontrei lá, porque esse documentário está disponível aqui no YouTube, no canal Arte, que é um canal, vejam só, da TV pública da França e da Alemanha. Esse documentário é de produção alemã, já comentei. E nestes dois países, esse canal é um canal televisivo aberto, público, e eles têm também aqui a sua plataforma de streaming com a oferta aí de vários conteúdos e tal. Então eu gostaria de levantar algumas das questões que apareceram nesse filme, né, para que a gente possa pensar o poder do contato físico. Faz falta ou não? Como que a gente vai resolver essas carências, digamos assim? Tem solução? Não tem? E aí eu descobri que então, né, nesse documentário aparecem várias pesquisas já realizadas com macacos, com seres humanos, enfim, as mais variadas, para tentar justamente, né, chegar a uma conclusão a respeito disso. Então, com macacos, por exemplo, já fizeram alguns experimentos em que eles deixaram os filhotes sem o contato da mãe ou de algum macaco adulto do grupo, enfim. Então eles ficavam assim, enjauladinhos, recebiam comida, claro, alimento, condições mínimas para que eles pudessem sobreviver. Mas não havia contato com outros macaquinhos, filhotes ou com os macacos adultos, né? Para que eles pudessem aprender. Era tudo ensinado, digamos assim, à distância, enfim. E eles chegaram a resultados assim decisivos, né, que apontam que os filhotes ou não sobrevivem definitivamente,
ou eles ficam extremamente sequelados quando eles não têm contato físico com outros macacos ou com seus cuidadores humanos, enfim. Então isso fez muita diferença. Uma outra pesquisa, por exemplo, vejam só que curiosa, foi colocar alguns indivíduos, alguns seres humanos, né, homens, mulheres, sentados lado a lado, mas sem que eles se conhecessem previamente e sem que eles pudessem ter contato visual. O contato era só pelo toque no braço. Então eles ligam todos aqueles eletrodos, aqueles aparelhos, enfim, para poder mensurar a atividade, né, cerebral, os estímulos, enfim, nervosos que a gente recebe quando a gente é tocado. Então eram dadas a eles algumas instruções. Por exemplo, demonstre um sinal de alerta ou transmita uma mensagem, né, de carinho, de afeto, de amor. E eles tinham de traduzir o que estava sendo dito, né, pelos pesquisadores, o que era solicitado, através só do toque, da carícia com as mãos. Nesse caso, no braço do outro voluntário, do participante que estava ali sem que eles, na verdade, se vissem. Havia uma cortina, um compartimento, enfim, só para que isso acontecesse, né? Também em relação a mães e os seus filhos, né? Como que se dá esse contato, esse vínculo, se esse vínculo é importante e se, claro, ele acontece muitas vezes não por palavras, e sim só pelos gestos, né? Pelo toque, pela carícia, enfim. Também a questão da massagem foi apresentada ali, então também há pesquisas que tentam investigar a importância, digamos assim, desse tipo de toque, de contato na nossa saúde física e emocional. E quais foram aí as conclusões dessas pesquisas, pelo menos tal como aparece no documentário, né, que eu estou analisando aqui, que eu estou indicando a vocês? São conclusões que realmente indicam que o contato físico é muito poderoso para a nossa cognição, para a nossa aprendizagem, para o nosso desenvolvimento. Então, nós somos animais sociais, antes de mais nada, né? Com inclusive muitos comportamentos semelhantes aos macacos, nossos antepassados, e outros mamíferos, outros animais, enfim. Então é extremamente importante o contato físico, primeiramente para essas nossas fases iniciais de desenvolvimento, né? É inquestionável. Segundo, para a nossa identidade e para criarmos os nossos vínculos de pertencimento às famílias, aos grupos, às comunidades. Então também é indiscutível, dizem os cientistas, os pesquisadores, pesquisas que já levam anos, né, que a gente precisa disso para se sentir pertencente a um grupo. Inclusive, eles comentam também nesse documentário que quando você não quer fazer parte do grupo, também é importante que você, pelo toque, seja, né, digamos assim, refratário ou resistente. O tipo de gesto, de toque, de contato que você tem também pode ser no sentido repulsivo. Não é só contato, vou te dar um abraço, um beijo, te fazer um carinho, a mãe que acaricia muito o bebê, coloca no colo, ou o pai, ou enfim, um irmão, ou entre amigos, há um amigo que te procura, que está mal, sofrendo, triste, chorando, deprimido, enfim. E a gente conforta, não com discursos, palavras, você isso, você aquilo, espere, calma, olha, é o seguinte, né? O nosso ímpeto muitas vezes é esse ímpeto verbal, do querer dizer que vai dar tudo certo, mesmo que a pessoa não esteja em condições de escutar, né? Mas assim, aquelas reações de acolhimento que passam mais pelo toque e pelo carinho do que pela palavra, necessariamente querer dizer, explicar, aconselhar e tal, são também importantíssimos. Então, não estamos falando aqui desse tipo de toque, de estímulo ligado ao amor, ao sexo e tal. Não só, né? Claro que isso também faz parte,
né? Mas é muito mais que isso, né? Isso é um traço muito evolutivo, inclusive, de várias espécies, né? Não só nós humanos, mas diversos outros animais sentem esta necessidade. O desenvolvimento se dá de uma forma melhor. Um outro ponto que eles levantaram também, que eu achei bem interessante, a nossa imunidade, ela melhora, assim, radicalmente quando a gente tem esse tipo de contato. Então, será que agora estamos nos fortalecendo contra o vírus, ficando em casa e sem contato físico com vários dos nossos queridos, dos nossos familiares, amigos, colegas, enfim? Ou será que nós estamos nos enfraquecendo, num certo sentido? Quer dizer, nossa imunidade está ficando mais fraca? A nossa saúde emocional está ficando mais perturbada? O tempo está pesando. Ninguém mais aguenta. Esse isolamento social se arrasta. Quando parece que estamos melhorando, não, nós na verdade retrocedemos. As políticas mudam, as fases mudam de cor e a gente continua nessa. Alguns saindo muito, outros saindo menos. Tem vários vídeos aqui no canal em que eu trago vários assuntos que não tem diretamente nada a ver com Covid, com pandemia e tal, mas a gente acaba falando disso porque quase todos os assuntos têm esse contexto de pensar o hoje. Se a gente fala de arte é porque a arte também tem a sua visão, as suas propostas, né? Os seus projetos, apresentam através de palavras, de imagens, enfim, reflexões muito impactantes sobre o nosso modo de vida hoje. E o hoje está muito marcado, claro, por essa questão da pandemia. Então a gente roda e acaba caindo um pouco também nesse assunto sempre, em vários vídeos aqui é frequente, em razão disso, que a gente sabe é um estado que a princípio a gente queria que fosse provisório e está cada vez mais permanente. E a gente não esperava que fosse assim. Calma, 1 mês, 2 meses isso passa. Não, calma, o vírus é assim assado. Calma, a ciência está tentando entender. Calma, os políticos estão tentando resolver. No fim das contas, a gente tem a sensação de que a gente não aguenta mais, de que eles não resolvem nada. Esse circo todo que acontece, que é levantado muitas vezes nesses grupos de representantes, também nos esgotam, né, psicologicamente, e por aí vai. Então eu achei esse documentário bem legal por esse motivo. Até fiz algumas anotações aqui, olha. O toque é também uma linguagem. Assim como aquilo, eu estou usando essa linguagem, né, audiovisual para poder conversar com vocês, para poder me comunicar, para poder compartilhar alguma coisa do que eu vi, do que eu sei, e depois esperar que vocês, claro, nos comentários também deixem a visão de vocês. Cada vez mais isso tem acontecido no canal e eu fico muito feliz porque aí sim a gente consegue realmente ter a troca. Não é legal assistir ao vídeo pronto, então digam por favor, né, se gostaram ou não, compartilhem para que outras pessoas também assistam, né, deixem um like, enfim, reajam de alguma forma para que a gente possa continuar conversando, continuar produzindo esses vídeos, né. O intuito um pouco é esse, e manter esse contato através da tela e da tecnologia que, vejam, já é muito restritivo num certo sentido, principalmente tendo em vista esse nosso assunto hoje. Quer dizer, não temos o contato físico. Infelizmente, a nossa única forma de poder estar um pouquinho perto um do outro é justamente assim. Então, o gesto, a carícia, esse toque, o abraço, o beijo, o afago, a massagem, enfim, são citados no documentário por vários e vários pesquisadores e cientistas como fundamentais para a nossa saúde. E aí, é claro, eles estudam tecnicamente, cientificamente, que há receptores subcutâneos na pele, que se você toca o braço e a mão e isso e aquilo, que há algumas fibras nervosas que, enfim, geram determinados estímulos. Inclusive, alguns testes mostram que quando você está num ambiente tranquilo, com uma música tranquila, e de repente os pesquisadores disparam um alarme, semelhante a um alarme de incêndio, uma sirene de ambulância, um carro de resgate, algo assim,
instintivamente, né, o primeiro impulso é que a gente já começa a ficar um pouco nervoso, um pouco tenso. Então saia daquele estado mais tranquilo e começa a ficar um pouco mais agitado, um pouco mais alvoroçado. Nosso cérebro recebe esse estímulo e fica um pouco né, atrapalhado, intenso. A atividade se intensifica. E olha que curioso, eles notaram que os participantes começam a se pegar mais, se tocar mais, principalmente no rosto, centenas e centenas de vezes, quando a gente se incomoda com esse tipo de alarme, de alerta e de disparo. Então o toque às vezes é até uma questão de autoproteção quando a gente se toca, né? Tem gente que tem mania até, toca o rosto, encosta, coça e puxa o nariz e faz isso, faz aquilo, né? Às vezes é uma reação que tem um outro fundo, né, emocional, de não... Às vezes, em aula, né, muitos alunos sempre me dizem, professora, quando eu for fazer a apresentação aqui em público, tiver que falar, posso segurar alguma coisa? Olha como o toque aparece. Em várias situações do nosso dia a dia, a gente sequer percebe, né? Ao segurar, de repente, um objeto, você ganha até autoconfiança de poder falar em público, porque você não sabe muito bem, né, como colocar o teu próprio corpo ali, o que fazer com as mãos, enfim. Eu olho para o público ou não olho, essa questão do olhar também é importante. Nós desenvolvemos muitas linguagens ao longo da nossa história. Então aqui a gente está falando do contato físico, mas a gente vai terminar o vídeo também falando dessas outras linguagens que eu já estou, né, mencionando aqui, que são super importantes. O olhar que diz mais do que 1000 palavras. O lema é que a imagem diz mais do que 1000 palavras, mas assim como as palavras, as imagens também são muitas vezes cansativas. E eu acho que a gente não precisa exatamente delas para expressar o que a gente quer. E nem dizer, estando em silêncio, mas simplesmente olhando para alguém, vocês muitas vezes já não tiveram a sensação de que vocês entendem bem o que a pessoa está pensando ou sentindo ou o que ela quer dizer? Às vezes só pela respiração, né? Pelo modo como ela respira, pelo jeito que ela olha ou que ela desvia o olhar, inclusive, tudo isso faz muita diferença e tem significados, carrega impactos e efeitos. Então a gente interpreta essa linguagem corporal e a gente também interpreta esses toques e essas carícias e isso que eles mencionam aqui no documentário, né? Agora, não é só uma questão do toque, tô meio nervosa, tal, a gente começa a se coçar, tocar o rosto, enfim. Não é só isso. Os pesquisadores dizem, o toque do outro é diferente. Você pode se tocar, você pode tentar se acolher, se autoconsolar, num certo sentido, mas o toque do outro, de um semelhante, de alguém do grupo, de uma mãe, um pai, um amigo, um filho, um esposo, um namorado, namorada, qualquer tipo de pessoa, de relação com quem você vá trocar esse tipo de contato, e inclusive, volto a dizer, um contato que muitas vezes não é positivo, não é bem-vindo, não é bem-quisto e tal, e aí você tem essa questão de repelir, né, de repulsar. Então isso também, claro, é super importante e é considerado também nesse tipo de pesquisa. Então eu achei bem legal esse tema, porque eles estão tentando avaliar, gente, as consequências. O documentário é do ano passado, já quando estava acontecendo toda a pandemia, e o roteiro, as falas, a narração, as falas de alguns participantes ali vão nessa direção, de explicitamente nomear a pandemia e alertar um pouquinho sobre quais as consequências dela na nossa vida. E não é só em relação a contato físico, mas neste documentário em particular, sim, cujo título, inclusive, eu acho que eu esqueci antes de dizer, é Le Pouvoir des Caresses, ou o poder das carícias, o poder do toque, né? Da carícia, do gesto, do contato. E claro, tem a ver com uma questão de reciprocidade também. Quer dizer, quando você toca, quando você acaricia, você espera no fundo, em determinadas situações, que haja essa reciprocidade. E aí eu fiquei pensando, bom, legal, tem o documentário, fiquei muito afim de gravar um vídeo para Casa na Arte sobre isso, a gente tem que conversar, quero ver se o pessoal vai gostar, enfim, desse assunto, mas eu queria escolher alguma obra
de arte que mostrasse o contato físico em alguma performance ou algum vídeo sem palavras, já que a questão um pouco é essa. Não adianta você falar um monte, você dizer um monte, você aconselhar muito, você, né? A gente o tempo todo é muita mensagem, o tempo todo, muitos e-mails, muitas redes sociais, sempre com vídeo ou texto, texto ou vídeo, imagem, foto, fotografia. Será que teria algum trabalho que não passa muito por isso e tal? Eu fiquei, de repente, tentando me lembrar de algum trabalho que eu já conhecesse para facilitar aqui para vocês também a apresentação, enfim, poder logo gravar esse vídeo, que tivesse a ver com o toque e o gesto, mas não passasse por essa questão da palavra, que o artista de preferência não falasse nada. E aí eu me lembrei de um trabalho que eu já conhecia, de alguns anos, da Marina Abramović, que é uma artista performer, nascida em 1946 em Belgrado. Já produz, principalmente desde a década de 70, muitos trabalhos artísticos mais ligados à pintura, ou mesmo a performance corporal. Ela é uma artista que gosta de se preparar muito fisicamente, preparando o teu próprio corpo, né, para poder exibir ou, enfim, dançar, ocupar algum espaço, interagir com o público. E o público é sempre muito numeroso em vários dos trabalhos dela, né? Se vocês quiserem, depois procurem mais a respeito. É Marina Abramović. Ela tem um trabalho já de décadas, né? De algumas décadas. Ela desenvolveu durante muitos anos de sua vida, em razão de um casamento que ela teve também com um artista, né, alemão, se não me engano, Ulrich. Ela desenvolveu, né, eles estiveram juntos por 12 anos, num longo relacionamento, enfim. E eles desenvolveram muitos trabalhos juntos, dentre os quais quando eles já estavam no final do relacionamento e decidiram fazer uma performance também, que tinha a ver com percorrer um trajeto da muralha da China, e no ponto em que houvesse a convergência, né, dos muros, eles se encontrariam para dar um último abraço. Olha como a questão do contato físico aparece, né, nessa obra. E depois eles se distanciariam, cada qual tomando o seu rumo e o seu caminho, que foi como fizeram, porque o relacionamento terminou, eles, né, de certa forma perderam o contato e seguiram as suas vidas. Mas não é exatamente sobre essa obra, eu tenho até os dados dela aqui. Essa obra é de 1988, já tem uns bons anos. Eles realmente fizeram essa performance lá na Muralha da China, e o título da obra, The Lovers, que eu acho bem legal, Os Amantes. Mas eu vou me referir aqui para concluir essa nossa conversa, e vamos colocar aqui, claro, a imagem ou algumas imagens desta performance que rolou em 2010 no MoMA de Nova York, né, no Museu de Arte Moderna de lá. O título The Artist is Present, ou A Artista está Presente. Qual que foi a proposta da Marina ali naquele ano de 2010 com essa obra, enfim, né, com esse projeto? Se dispor a ficar de corpo presente frente ao seu público durante várias e várias horas, por quase 3 meses, num espaço vazio, preparado para que ela ficasse sentada ali, sobre uma cadeira em frente a uma mesa e uma outra cadeira à sua frente, para que pudesse ser ocupada por qualquer visitante que quisesse, porque já era uma certa retrospectiva da sua obra, que estava acontecendo em outras salas do museu, e nesse saguão em específico há vídeos aqui que mostram exatamente como foi todo esse trabalho, essa instalação. Os visitantes que se dispusessem a sentar à sua frente sabiam mais ou menos qual era a regra, né, do jogo.
Ela sempre respirava profundamente, fechava os seus olhos, enfim, ficava sentada numa posição serena, bem ereta, tranquila e tal. E quando o visitante, o apreciador ali da sua obra, ou nesse caso, quem fazia a obra com ela, né, interagia com ela, o público interagia a ponto de fazer a obra acontecer ali junto, porque se ela ficasse sentada e ninguém se dispusesse a sentar à sua frente e olhar frente a frente, olho no olho para a artista, porque a proposta era essa, a obra não acontecia, né? Então é uma obra nesse sentido bastante contemporânea, porque requer, claro, esta sensibilidade, né, e esta interação, nesse caso, visual apenas. Eles deveriam ficar se olhando, ela e o visitante ou a visitante ali em frente, por longos e longos minutos, se quisessem. E é claro que as pessoas não vão conseguir ficar nem por muito tempo e nem sem reação alguma. Então, por algumas das fotos, das imagens que foram divulgadas, a gente percebe que as lágrimas começam a escorrer ininterruptamente pelos rostos de muitos e muitos frequentadores do museu que se dispuseram a participar junto com ela e ficar frente a frente, porque ela olha e essa troca começa a acontecer. E é incrível porque parece um fluxo de energia que vai acontecendo e você parece que está dizendo tanta coisa para a pessoa, mesmo sendo um total desconhecido, estão se vendo pela primeira vez, enfim, que seja. Mas começa a acontecer uma troca e muito provavelmente os olhos dela, que tentam ser um tanto neutros e serenos e acolhedores, acabam se tornando, creio eu, não tive a experiência de estar ali, mas imagino, um verdadeiro espelho. Porque as pessoas se emocionam a ponto de, muito provavelmente, verem a si mesmas ali, ou encontrarem uma outra energia, né, ali, uma outra alma com quem possam conversar e dialogar. Mas a história não termina aqui. Tem ainda um finalzinho feliz para aqueles que gostam de finais felizes, que não sou bem eu que normalmente dou spoiler dos livros, dos filmes e digo, gente, o final não é tão importante. Não tem que ter final feliz. A arte muitas vezes é de final triste mesmo e bem dramático e ótimo, porque também é disso que a gente precisa e não só de finaizinhos doces e românticos, enfim. Mas eu vou terminar sim este vídeo com um final feliz, pelo menos a meu ver. Foi algo muito lindo, eu pelo menos entendo essa cena assim, que foi quando este ex-marido, o artista Uley, aparece de novo para revê-la depois de muitos anos. E disseram as más línguas que, enfim, eles haviam combinado esse encontro, outros disseram que não, outros disseram que foi, enfim, espontâneo, fortuito. Eu acho que pouco importa, porque a gente vê a performance e vê o que rolou entre os dois, o que aconteceu e o tipo de emoção que aconteceu. E aí a gente chega ao ponto alto aqui da nossa conversa sobre a questão do toque, da carícia, é que no caso em específico do ex-marido, quando ele se senta em frente, né, à sua frente, e a Marino vê, e ela obviamente se emociona, e aí é a sua vez de chorar, não do público, ela não faz o público chorar, mas ela também se emociona, como já estava se emocionando com outras pessoas, ele se emociona demais, né, e ele parece assim, olhá-la balançando muito a cabeça, né? Dando um certo movimento ao corpo, porque o corpo dele naquele minuto, naquele momento está falando com ela, muito provavelmente falando sobre tudo que eles viveram, sobre as experiências que tiveram, enfim. Pouco importa exatamente quais eram as palavras, até porque elas não estão ali, então não há palavras, ótimo, não temos de interpretá-las, a gente consegue interpretar só esse corpo que fala, né? Esses sinais que parece que ele emite, muitas vezes ele sacode a cabeça, enfim. E o movimento mais impulsivo dela, né, foi de ir à direção dele e eles acabam apertando as mãos um do outro, o que não estava previsto no projeto da obra, entendem? A performance era de cada qual na sua cadeira se sentar e se olhar a ponto de deixar aquilo fluir.
Ou você começa a dar risada, ou você chora, você acha tudo legal e pronto, levanta dali 1 minuto ou 2. Cada um reagiu da forma como quis, o intuito era esse. Só que ambos se emocionam demais e aí ela se debruça sobre a mesa para alcançar as suas mãos e ele também, enfim, eles se apertam as mãos por alguns segundos antes que se despeçam. É uma outra despedida, né? Além daquela da obra anterior da Muralha da China que eu comentei, que acontece no finzinho lá da década de 80, agora em 2010 eles de novo fazem, né? Tem esse encontro que é um encontro de novo dizer, é isso, foi o que foi, aconteceu o que aconteceu, estamos aqui, que legal, e parece de novo, né? Eles renovarem essas despedidas, enfim, que eles fazem. Então é uma performance que mostra muito o poder de uma linguagem visual e corporal que não passa pela palavra e no finzinho de tudo o poder de novo do toque. Já que eu não posso dizer e não posso falar nada, eu preciso de você perto de mim para apertar a minha mão, para fazer um certo afago, para passar a mãozinha na cabeça de uma criança quando ela está chorando ou se machuca, enfim, tantas situações, né, em que a gente faz isso o tempo todo e não estamos, talvez, ainda, infelizmente, podendo fazer da forma como gostaríamos, porque esta pandemia continua. Mas as nossas conversas aqui, que me servem muito de consolo, espero que a vocês também, essas sim continuam. Então a gente se vê no próximo vídeo. Espero que tenham gostado e fiquem comigo para mais conversas assim, tá bom? Um grande beijo a todos, até lá!